Oh, glória, obrigado, meu Deus. Mais um dia, 22 de dezembro de 25. Estamos quase terminando o ano e muitos ainda não entenderam o Evangelho. Muitos não conseguiram, né, abraçar essa palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas em medula, e essa palavra, a palavra do Evangelho, ela é hábita aos nossos corações. Não é a palavra da lei de Moisés. Se a lei de Moisés teve um fim, 10 de Romanos 1 ao 4, temos que entender a graça, porque essa graça, né, ela é de graça. Eu aqui não tenho que cobrar nada de ninguém, nem fazer ninguém pagar nada para mim, tá? Nem para Deus, porque Deus não precisa. Se eu tenho Deus, eu sou rico, eu sou próspero. Mas tem irmãos, né, que têm um bom coração, tem irmãos que têm gratidão por a palavra, e ele, né, envia Pix, envia muitas coisas para as religiões, porque eles pedem, eles envolvem o irmão a dar aquilo que não é para dar. Por quê? Você tem que, de coração, abrir o coração e resolver dar por conta própria. Mas quando você entra aqui nessas 14 cartas de Paulo, você entendeu o mistério, que o autor estava oculto e hoje no teu coração. Então, o Natal agora, né, é na tua casa, é no teu coração, é no teu lar, com a sua família. E muitos vão para as congregações porque ali envolve o comércio dentro das religiões. Mas só que você não é religião, você tem Deus no coração e tem um perdão. Então você é a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito no espírito. Então uma igreja consagrada, ela está plantada. Aonde? Na rocha, que é na palavra de Deus. Por isso você aqui nasceu de novo. E aqui você vive já no céu, nova terra, já com Cristo, abençoado, predestinado, eleito, mas vencedor, propriedade do Senhor. Aí Deus fala com você, em espírito e em verdade. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Eu, toda vez que ouço Deus falar, que no meu coração Ele já está a falar palavras lindas de amor, que no meu coração Ele gravou. Então eu estou aqui tranquilo, sereno, porque Deus mora no meu coração. Eu estou aqui com Maria. Maria, ela escolheu a melhor parte, e aqui eu estou na minha casa, dentro do meu quarto, no meu coração, onde Deus me ensina o amor dele e o perdão. Por isso estamos aqui, reinando em vida e em perfeita vitória, como fala Romanos 5,17. Então a palavra de Deus está aqui, para que nós possamos entender. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, meu amado irmão, tudo aconteceu até a cruz. Da cruz para frente, né? Como o templo lá em Formosa estava de pé e tinha que cair, os profetas continuaram ainda na lei de Moisés. Mas quando o templo de Formosa ele cai, né? Você passou a ser o tesouro de Cristo dentro do teu coração, por ser a igreja hoje. Então, esse entendimento aqui nos traz, né, muita sabedoria, muita inteligência, né, conhecimento de Deus. Então, aqui no mundo secular, né, tem o religioso e tem o secular. No secular, temos um advogado para pegar a nossa causa e levar até o juiz, ir lá, né, decretar a vitória, né, da empresa ou a vitória minha. Porque lá eles vão recorrendo, né? Eles têm várias, eles recorrem, né, porque eles têm lá uma brecha na lei dos homens aqui nessa terra. Tem um juiz, tem um advogado, tem tudo isso aí para poder julgar a nossa causa aqui, segundo a empresa que não pagou direito e você coloca na justiça. Só que a justiça de Deus aqui já é diferente. Nós temos um corpo de carne, né, que necessita de Deus, mas só que o Espírito Santo desceu do céu já está dentro de nós, porque ele foi o advogado que advogou a causa na cruz. Aí o Espírito Santo vem e nos mostra essa luz. Por isso ele foi, né, e continua sendo, né, o fiador de superior aliança. Ele foi o fiador lá para que aqui você confiasse na justiça dele. Justificado mediante a fé, temos paz para com Deus. Justificou a igreja pela fé
pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia no coração. Então o povo aí fora, que não entende a graça, né? O pastor, o apóstolo, que também não entende e fica ali fazendo um comércio com a palavra de Deus, faz leilão, faz muitas coisas, né? Porque ele ali é um ator, ali é um teatro, onde ali induzem as pessoas ao erro. Né? Então, se eu falo que Jesus já veio, já jogou a nossa causa, né? E já está no nosso coração, ele hoje é o nosso pastor. Por isso ele falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará, Salmo 3:1. Então ele é o meu pastor. Então ele me ungiu com o quê? Ó, de alegria no meu coração, que é o Espírito Santo que me for ortogado, Romanos 5:5, tradução da lei para a graça. Então o Espírito Santo ortogado em mim, eu consigo aqui desvendar um mistério, que outrora estava oculto e hoje no meu coração. Só que essa palavra aqui vai de encontro à lei de Moisés, onde aqui as pessoas estão ali, na coluna, né, do pastor, né, ele tem a palavra de Moisés, e aí vem Tiago, Pedro e João, que foram a coluna da lei de Moisés. Então Paulo vem com a graça. Paulo ele veio como abortivo, Paulo veio depois dos outros, e ele falou, eu não sou inferior a estes tais apóstolos. Como diz 2 Coríntios 11:5, está lá. Por quê? Antes, 1 Coríntios 15, né? 1 em diante, ali todos conheceram Jesus na ressurreição e na vida. Inclusive Tomé, 20 e 26 de João, a mão marcada com cravo, ele viu e acreditou. E Jesus falou o quê? Você é um incrédulo. Por quê? Viria depois da cruz um povo que acreditaria no que ele fez lá e que no que ele já fez aqui está fazendo. Por quê? A aliança mudou. Ele trocou a aliança, tirou a lei e colocou a graça. Tirou a aliança da direita, que era noivo, e colocou na esquerda e casou com a igreja, que somos nós hoje. Então, mediante isso aqui, né, tem aqui a passagem do... A viúva nas igrejas, ela sofre. Por quê? O pastor faz um teatro ali e essa mensagem dura 1 hora. Enquanto que aqui com 30 minutos eu consigo desvendar e mostrar para você o engano lá fora. Porque a causa já foi julgada. Né? Agora só arrumar um advogado aqui, segundo a lei, só um adendozinho, você entende, né? Esse juiz, né? O juiz promotor, o Bolsonaro cometeu um crime e outros que estavam com ele cometeram um crime. E aí, o que acontece? Temos lá o Planalto com os seus ministros, né? Alexandre de Moraes, que é o principal, e ali ele está impondo a regra da lei. Então, quem está condenado, o advogado, que é o criminalista, né? Que vê essas coisas, ele consegue achar uma brecha na lei e começa aquele negócio para revogar a lei, né? Para poder fazer por menos, são 20 anos de cadeia, botar para 10. Então isso aí lá eles conseguem na lei dos homens. Mas e que a lei de Moisés aqui acabou. Então o Cristo já mora em nós. Ele já é o nosso pastor, o nosso provedor, ele já é o nosso amor. Não tem lá fora o que fazer mais. Mas as pessoas vão por quê? Estão no corpo de carne, está como Marta. Agora, final de ano, são muitas, né, festas e as pessoas ficam para lá e para cá, e às vezes cansada e sobrecarregada, aí entra Mateus 11, 28, 29, né? Da religião, porque a religião coloca o fardo pesado, é claro, temos que fazer o bem, se a quem, né? Uma cesta básica, dar um almoço, tudo isso aí é válido, tá? Sem impor nada, a pessoa vai porque a pessoa gosta de fazer e a pessoa vai, só que ela tem que saber que ela já está abençoada, ela já é mais vencedora. Ela é a propriedade de Deus. Ela não precisa de um pastor, o pastor passar óleo nela, passar azeite, o presbítero vem, mão na cabeça. Essas coisas é tangível. Não te faz chegar até Deus, porque Deus chegou até você e te ensina a palavra dele. Então aqui tinha uma causa aqui dessa viúva, né? 19:1 de Lucas, 18:1 de Lucas, a parábola do juiz Enico. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Hoje o Espírito Santo em nós, ele é que faz a oração em nós. Por isso está lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 10, 11, 12, 21, está ali. Lê a palavra em teu que é bom e oremos sim no Espírito, porque Deus está conosco aqui e nós confessamos com a nossa boca, a nossa vitória, que já está no nosso coração. Romanos 10:9. Então a oração está pronta, a confissão está pronta, você já sabe disso, então você já confessa o Senhor nesta manhã, que você é mais que vencedor, você conseguiu a bênção do Senhor. Então aqui está, essa viúva queria que esse juiz julgasse, né, a sua causa. Então 2, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Hoje nós tememos a Deus e obedecemos a Deus.
Antes da cruz não obedeciam, depois da cruz não obedecem. Então você entra aqui com Deuteronômio 18, 9 ao 14. Não procure uma cartomante, não procure um necromante, não procure um feiticeiro, um agoureiro. Não procure um padre, um pastor. Vamos colocar mais coisas aqui, porque final do ano eles procuram muitas coisas, fazem oferendas, né? A isso e aquilo. E aí, o que acontece? Deus é Espírito de verdade. Já está no coração deles. Mas sem esse entendimento aqui, eles vão lá para fora. Procurar um profeta, um pastor, um apóstolo, um pai de santo. Alguma coisa que vai levar eles a querer saber o futuro. Só que o futuro a Deus pertence. Aqui já estamos no futuro. Nossa nova terra, Deus nos ensina a amar e perdoar e ser longânimo e ter aqui mansidão do meu próprio, que é o fruto do Espírito no meu coração e no teu coração, para entender que não precisamos buscar essas coisas, mas só que no mundo secular vão buscar. E no religioso também vão buscar. Só que aqui com Cristo, já na casa de Cristo, né? Aqui eu sou casa dele, aqui ele mora, aqui ele habita. Então aqui ele me ensina, como ensina você. Ele falou, Hebreus 8, 1 ao 17 em diante, está ali. Eu vou ensinar do menor até o maior. Dos seus pecados não vou me lembrar mais. E vou usar de misericórdia com as suas iniquidades. Isso ele fez lá na cruz, para aqui trazer para nós o reino inabalável, onde você entendeu esse mistério. Então, no 3, né? Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Quantas viúvas está hoje nas igrejas, por aí afora, né? Tentando que o pastor resolva o problema dela. Não, no tempo de Deus, o teu problema será resolvido. Por quê? Você leu Romanos 9,16, está ali. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus no teu coração, usar de misericórdia e fazer para você. Senta, que eu falo com você, que eu te amo, a tua causa eu vou julgar. Agora, só que lá, mas só que aqui ele julgou. Ele veio como advogado, julgou nossa causa e nos deu a vitória. Então, não seja como Marta, tem que ser como Maria. Maria escolheu a melhor parte, como diz Lucas 10, 38 em diante. Então, 3, né? Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Hoje, nosso adversário sabemos que é o nosso corpo de carne. E é a carne dos irmãos, que não entenderam a graça do evangelho e fica correndo para que julgue a causa dele rápida. Não, o advogado está aqui para isso, segundo a lei dos homens, segundo a tarefa que é dele, tá? Não é do pastor, nem do apóstolo, não. Isso Deus já fez na cruz e nos deu aqui essa bênção maravilhosa, para entendermos. 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Julgarei a sua causa. O julgar foi na cruz, o pecado tirado, traição da lei tirado, o juízo para os judeus, povo de Israel, e graça para nós. Então, nossa causa já está julgada. Jesus julgou e trouxe a vitória. Agora, no tempo de Deus, você consegue aqui, né? No dia que o juiz bateu o martelo aqui, né? Em algum lugar que a tua causa esteja, você vai receber essa bênção no teu coração. Só que você tem que ficar tranquila, serena e esperar, né? Com paciência, porque essa bênção já veio para você. Então você tem que estar feliz, tem que estar alegre, contente aqui no Evangelho de Cristo, para entender que já te deu tudo e não te falta nada. Essa bênção virá, mas virá sim no tempo dele. Então, para mim já veio, para muitos já chegou. Aqui estamos aonde? No reino do Filho do seu amor. 6. Então disse o Senhor, tá? Agora é o Senhor dizendo, considerai no que diz este juiz iníquo. Por quê? A iniquidade estava imperando antes da cruz. Eles eram iníquos, cometia iniquidade, e Jesus reprovava aquela iniquidade que na cruz seria tirada, e ele tirou. 1 João 3, versículo 4, 5, 6, a iniquidade foi tirada, o pecado abolido e graça para nós. Então ali foi sentenciado aqueles que estavam lá, praticando ato errado e pagaram preço, mas o justo resplandeceram, como você hoje aqui é um justo. Justificado mediante a fé, você tem paz para com Deus, Romanos 5:1 e 5:5 colocou em você o Espírito Santo, para você entender isso aqui.
7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Escolhido, hoje você sabe que você é um escolhido, você é mais que vencedor, você é propriedade de Deus. Você não precisa ir para a igreja fazer lá uma quebra de maldição, ou que o pastor lá tira o teu encosto. Encosto de quê? Não existe isso, abençoado. Você é mais que vencedor, você já é de Deus. Você apenas assume essa palavra aqui, que ela vai ser gravada e já está no teu coração, tendo o amor sempre de Deus e o perdão. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Já fez para nós. Que a ele chama, né, clama. Quantos clamam hoje, noite e dia, né? E a bênção já chegou. Agora é só confiar e crer. Dia e noite, embora pareça demorado, em defendê-los. 8. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Justiça de Deus na nossa vida hoje. Um justo hoje não tem obra a fazer. Um justo hoje não corre atrás da bênção. Por quê? O abençoador já deu a bênção para ele. E ele tomou posse. Porque é pela fé, é pelo amor, é pelo perdão em cada coração. Que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem já veio no primeiro século, tá? E não encontrou fé lá. A fé ela vem depois da cruz. A fé de Deus para nós, para a salvação eterna. Nós já a temos em nós. E a salvação diária, nós vamos confiar na palavra e receber que a porta do emprego já está aberta. Temos que receber que a ferida ela já foi sarada. Deus já curou todas as nossas feridas, levou a nossa dor e nos trouxe aqui um amor que é dele para conosco. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então hoje, o que acontece com a fé? A fé é a certeza de tudo aquilo que nós esperamos. Convicção de fato nós não vemos, nós cremos, tá? Hebreus 11, 1 e 10, 17, a fé ela vem por você ouvir a palavra de Deus. E essa palavra é viva e eficaz, está no teu coração, porque você entendeu pela fé. Aquela fé que haveria de vir, né? Está lá em Gálatas 3:23, ela já veio. Então você passa da lei de Moisés, que ali, né? Existe um aio, você sobe e desce. Desce aonde? Na tua casa, no teu coração. Deus desceu com você e te deu o amor e o perdão. Ele falou, o trono é onde eu estou no céu, mas a terra eu caminho por ela, é o estado dos meus pés. Onde você senta, os teus pés estão aqui. Tudo embaixo dos teus pés. Porque o último inimigo a ser destruído desse corpo aqui é a morte desse corpo. Por isso ele falou, a carne para nada aproveita. João 6,63. Então essas palavras aqui, as pessoas quando ouvem, né, eles ficam admirados, porque não é possível, porque ele falou, a carne para nada aproveita. O que vivifica aqui é o Espírito, que está dentro de nós hoje. Porque por isso ele veio, para enviar o Espírito Santo. Joel 2,28 está lá. Derramaria o Espírito Santo depois daqueles dias, daquele dia de tribulação. Então aquele povo lá de Israel passaram por uma tribulação. 24 de Mateus, o templo caiu, o templo é você hoje, onde é que ele colocou o Espírito Santo dentro de você. 2 Coríntios 4,7. Então, com esse entendimento aqui, você entendeu Marcos 4,20 e Marcos 4,19. Quem está no pecado, na luxúria, no mundo secular religioso, corre para essa confusão que está. Tá? Nada contra, né? Cada um tem o seu proceder, eu aqui tenho o meu. Eu prefiro ficar na minha casa, no meu coração. Se eu quiser ir em algum lugar, eu vou. Mas eu vou com a postura, com a conduta de um cristão verdadeiro. Aqui já, novo céu, nova terra, onde aqui eu tenho o fruto do Espírito, que é o amor, que é o perdão, a mansidão, o domínio próprio, a paciência no meu coração. Então, 4,19 de Marcos, o que está dizendo lá? As pessoas, quando se metem em política, quando se metem em algum lugar, elas vão para a luxúria, estão no pecado, elas querem isso, querem aquilo, então elas estão igual Marta. E quando faz algo errado, elas caem e aí tropeçam onde? Na lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é um tropeço para muitos, não para todos. Então, quando você lê Marcos 4,20, né, essa terra ela cresceu a 30, a 60, a 100 por um dentro de você. Que é uma terra adubada, uma terra boa, que mana leite e mel, porque aqui dentro de você já é um pedacinho do céu. Então, 4,20 de Marcos é importante entender, né, que você não correu atrás de nada. Você ficou tranquilo. Deus falou com você e fala com você nesta manhã, que te ama
e nunca te abandona. Então as pessoas ficam correndo atrás da bênção. Hoje a viúva está aí correndo atrás de alguma coisa, né? O assalariado dando 10% do dízimo ao pastor. Então o pastor não esclarece o dízimo para ele, né? Que o dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Você, irmão, consegue dar seu dízimo, então você colabora aqui com a minha, com a minha congregação. Então, se falasse assim, seria mais fácil. A pessoa daria por amor, por perdão, por gratidão no coração. Mas eles impõem, então coloca, né, na vida dos irmãos um diabo, um gafanhoto, um satanás, essas coisas que na cruz ficou. Por quê? Aqui Deus trouxe amor, Ele trouxe perdão. E na cruz Ele matou esse ser que era contra nós. A minha carne era contra mim, era contra o meu espírito. Mas só que Ele matou na cruz com conhecimento, com entendimento, com inteligência. Está lá, Hebreus, né? Hebreus está dizendo, visto que os filhos, né, têm participação comum de carne e sangue, Jesus participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, o diabo foi morto na cruz. Aqui está esse corpo de carne que é contra o Espírito de Deus. Por isso que ele trabalha contra. E a brecha aqui, debaixo da lei, a irmã fala, irmã, você deu brecha, o diabo entrou. É a brecha que o advogado vai encontrar na lei dos homens, aqui nesse mundo aqui, para poder julgar a causa daquele que está lá, que fez coisa errada, e aí foi condenado, e o advogado vem, né? Ele vai amansar a pena da pessoa, porque a tarefa dele é aquela ali. Mas só que a tarefa aqui nossa aqui é entender Deus em nós. O advogado aqui chegou, que é Jesus Cristo, advogou a nossa causa, e trouxe aqui quem? O Deus vivo, que fez casas aqui, casas espirituais. Se existe o corpo espiritual, existe o natural. O natural está aqui, você está vendo. Mas só que o espírito aqui dentro é que fala através da minha boca. Por isso está ali 12 de Mateus 31, 32, 30 em diante. Então, essa árvore aqui tem que dar bom fruto para quem? Para Deus. Na conduta, na postura, né? No meu ser aqui nessa terra, perdoando a todos e praticando o amor, o perdão, já no meu coração. Então, com 20 minutos, 30 minutos, eu consigo aqui, né, tirar, né, proveito para mim, para você, que o Espírito fala nesta manhã. Por isso, Romanos 5:1, justo que mediante a fé temos paz para com Deus, e 5:5, o Espírito Santo dentro de nós. Para nós passamos para as pessoas entenderem, porque é pela graça que a salvação chegou. Para mim, para você, que estamos aqui no reino do Filho do seu amor, Colossenses 1:13, e ele aqui nos selou com o Espírito Santo da promessa, que é Efésios, capítulo 1, versículo 13. Quantas alegrias hoje aqui, ó meu Senhor, poder celebrar esse lindo e verdadeiro amor revelado ao meu coração. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, encontrei a paz, que é o verdadeiro amor, o amor dentro de nós. Por isso ele estava ansioso para praticar o batismo, o da cruz, né? Passar pelas águas e chegar na cruz, nos batizar com o Espírito Santo. Por isso está lá Lucas 12:49, antes da cruz. O quanto eu me angustio até que eu realize esse batismo. O batismo da cruz ficou lá, o nosso velho homem. Aqui ele veio e nos transformou, porque transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romano 12:2, o culto é racional. Irmão, que você tenha um dia maravilhoso, segunda-feira. Que o Natal seja feliz para você e para todo aquele que está ao seu redor, a tua família. Por isso Deus falou, mesmo primeiro, e a minha família em segundo lugar. Então o Natal é entre a família aqui na nossa casa. A da fé lá fora pode trazer problema. Por quê? É a conduta, é a postura, é o ser diferente. Você é um ser diferente aqui nessa terra, para poder amar a todos, em espírito e em verdade, mas todos não vão entender e vão começar a falar de você, porque você está com pecadores, né? Como diz antes da cruz. Jesus era julgado ali porque ele estava comendo com pecadores, né? Com a mulher que adulterava, então ele estava ali praticando o amor. É o que nós fazemos hoje, praticando o amor, o perdão, que está aqui gravado no nosso coração. Que tenhamos um dia maravilhoso e que Deus sempre nos abençoe, como nos abençoou antes da fundação do mundo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.